Olá, planilheiro! Seja bem-vindo a mais uma videoaula do curso básico de VBA. Eu sou o instrutor Rui do canal Planilheiros e na videoaula de hoje nós aprenderemos a trabalhar com intervalos no VBA, utilizando as propriedades range e cells. Antes de iniciar a nossa aula, eu quero dizer algo importante. Cuidado para não matar uma formiga com um canhão. Pelo seguinte, se você não tem conhecimento das funcionalidades do Excel, você pode estar utilizando o VBA para matar uma formiga com um canhão. O poder do VBA é muito grande, mas existem funcionalidades no Excel que são muito mais simples às vezes de utilizar do que programar um código. Então, muito cuidado, aprenda bem sobre a funcionalidade do Excel antes de começar a programar. Bom, essa semana é uma semana muito feliz para o Planilheiros, porque nós conseguimos disponibilizar o nosso primeiro curso online para vendas. Nós já temos cursos online gratuitos, mas o projeto precisa se manter, precisa ser autossustentável. E para isso nós lançamos o curso online de Dashboards Empresariais, que é um curso que nós já ministrávamos presencialmente e agora nós disponibilizando por um valor mais acessível e online. Então, clica aqui neste link que vai aparecer e saiba mais sobre esse curso online. Se você também quer ajudar a manter este projeto Planilheiros, vá lá e nos dê essa força e ainda tenha um conteúdo bem interessante, um conteúdo muito bom sobre a construção de painéis de controle no Excel utilizando as funcionalidades. Esse curso ele não aborda macros, mas é muito importante você aprender sobre essas funcionalidades antes de simplesmente começar a programar, ok? Na última aula, nós vimos objetos, e como as propriedades desses objetos, os métodos, mas é importante sabermos que existe hierarquia dentro desses objetos. Então, essa hierarquia ela é muito simples de entender. Então, eu tenho lá a nossa aplicação, nosso application, nosso aplicativo Excel, tem o workbook, que é a nossa pasta de trabalho, tem um worksheet e dentro de worksheet eu tenho propriedades, range, cells. Muito simples de entender, e tendo entendido hierarquia, nós vamos agora já escrever o código dessas nossas hierarquias. Então, Alt F11, ok? E eu já preparei para vocês aqui um módulo. Eu posso dar o nome deste módulo aqui de módulo de exercícios. Ok? Então, está aqui o nosso módulo de exercícios. Nós vamos fazer aqui 7 exercícios, Bom, antes de fazer esses exercícios, vou escrever aqui uma subrotina de teste, okay? Apenas para escrever o que eu acabei de falar. Então, se eu tenho lá, por exemplo, workbook. Primeiro, se eu tenho applications diferentes, ou seja, eu estou trabalhando com o VBA dentro do Excel e com o VBA dentro do Word, por exemplo, eu teria que dizer qual aplicação eu estou trabalhando. Neste caso, nós não vamos trabalhar com aplicações diferentes do Excel. Eu vou trabalhar sempre com Excel. Então, nem vou entrar no application. Vou escrever direto workbook. E vou dizer qual workbook eu estou trabalhando. Então, estou trabalhando, por exemplo, pasta 1. Okay? Pasta 1.xlsx. Ou xlsm. Pronto. Falei qual a pasta de trabalho que eu vou executar essa ação, esse método. Agora eu tenho que dizer qual a planilha. Worksheets. A primeira planilha, posicionada na posição 1. E agora eu vou dizer range, a propriedade range. E vou dizer aqui, eu quero que ele faça essa ação na A1. Qual a ação que eu quero que ele faça? Simples, selecionar. Então, select. Pronto. Tá aí. Agora que a gente escreveu, obedecendo toda a hierarquia, é claro, com exceção do application, que não é necessário nesse caso,
eu vou mostrar para vocês realmente o que é necessário, né? Sempre a gente escrever. Será que, Rui, eu vou ter que escrever sempre essa seção aqui para fazer alguma ação numa célula, numa região de células? Não, não é necessário. Okay? E a gente vai ver exatamente isso agora. Então, o workbook, eu só preciso declarar se eu estiver trabalhando com mais de um workbook. Ou seja, se a ação dessa macro, ela vai ser executada em um outro workbook, por exemplo. Se é no mesmo workbook, se eu vou estar trabalhando só com uma pasta de trabalho, não tem essa necessidade, ok, pessoal? Então, eu posso vir aqui e retirar essa parte onde eu declarei qual workbook eu estou trabalhando. Worksheet. Geralmente, você tem mais de um worksheet dentro da sua planilha. Se a sua macro é uma macro que tem que ser executada com a planilha que estiver ativa, ok. Né? Com a planilha que estiver selecionada no momento, ok. Se você quer executar ela exatamente numa planilha específica, aí você tem que declarar. Então, essa declaração eu posso tirá-la ou não, depende da sua finalidade do seu código, ok? Então, por exemplo, eu quero que ele faça na planilha ativa mesmo, então eu posso tirar, ok? Não importa qual a planilha ativa, ele vai executar essa ação. Então, tá aqui, né? Então, o nosso primeiro exercício, crie uma macro que selecione o intervalo A1 a B10 utilizando a propriedade range. Muito simples, né? Eu vou vir aqui, ó, range, entre aspas duplas A1, 2 pontos, B10, ponto, select. Ok? Outras formas de eu fazer isso. Eu poderia utilizar um atalho, ok? O atalho, aqui ó, colchete, A1, 2 pontos, B10. Fecha colchete, select. Outra forma de fazer isso, ainda utilizando range. A1, vírgula, B10. Ou seja, eu pego a primeira e a última célula do meu intervalo. Ok? Todas as formas, elas funcionam. Ok? Então, vou comentar essas duas formas e vamos lá testar no meu Excel se está funcionando. Então, do A1 ao B10. Venho aqui em desenvolvedor, macros, exercício 1, executar. Tá aqui, ó. Do A1 ao B10. Ok? Então, meu estilo de referência tá L1C1. Então, para trocar, eu venho em arquivo, opções, fórmulas e tiro aqui a L1C1. Pronto. Agora dá para perceber que tá de A1 a B10. Ok? Bom, venho aqui no meu Visual Basic, vou comentar a de cima e vou testar essa de atalho. Então, para testar essa de atalho, basta eu voltar aqui no meu Excel, macros, deixa eu selecionar uma fora aqui, macros, executar. Pronto, selecionou. Ok, pessoal? E aí testem a outra, essa última aqui, né? Essa aqui, ó, que eu fiz. Testem também essa depois, né? Façam esse exercício aí das 3 formas. Ok? Bom, segundo exercício é, crie uma macro que selecione o intervalo C2 a D4 utilizando a propriedade cells. Ok? Então, eu poderia fazer utilizando só a propriedade cells e utilizando também resize, mas eu vou fazer utilizando range e cells, ok? Então, range, cells. Qual é a primeira célula? Ela está na linha 2, na coluna 3, porque A, B, C, coluna 3. Neste caso, para quem gosta de trabalhar com cells, é interessante utilizar também o estilo de referência L1C1, que era o que estava inicial na minha planilha aqui. Que eu venho aqui na guia arquivo, opções, fórmulas, L1C1, ok. Agora, ó, tanto as linhas quanto as colunas estão com números. Então,
eu posso voltar agora aqui no meu VB e continuar o meu código. Então, e cells, meu D4, ou seja, ele vai do C2, que é essa célula, ao D4. D4, A, B, C, D. D é coluna 4 e 4, linha 4. Então, linha 4, coluna 4. Fecho, ponto, select. Tá aí o meu código. Vamos testar este código. Exercício 2, executar. Pronto, pessoal. Selecionou aí do C2 ao D4, ok? Ou seja, da célula L2C3 à célula L4C4. Próximo exercício. No próximo exercício, cria uma macro que selecione a célula D4 a partir da A1. Utilize a propriedade offset. Né? O que vem a ser a propriedade offset, pessoal? A propriedade offset, ela desloca os nossos intervalos que a gente está utilizando. Então, por exemplo, se eu estou na A1 e eu quero a A2, eu uso o offset para deslocar para A2, ok? Então, por exemplo, ele está aqui a partir da A1, eu quero ir até a D4. Então, vamos voltar no nosso Excel. Ele está na A1, na célula A1, e ele quer ir até a D4. Então, ele vai deslocar 1, 2, 3 para a direita e 1, 2, 3 para baixo. Ok? Então, 3 para a direita, 3 para baixo. Então, vou voltar aqui. Range A1, ok. Ponto offset. E agora eu quero que ele desloque 3 linhas para baixo, 3 colunas para a direita. Ponto select. Vamos testar aqui. Antes da gente testar, vamos voltar aqui em arquivo, opções, fórmulas e vamos voltar para o estilo de referência padrão. Pronto. Então, a partir do A1, eu quero que ele selecione a célula D4. Então, vamos ver se está funcionando aqui. Macros, exercício 3, executar. Pronto. Célula D4 selecionada. Ó. Muito bem. Vamos para o exercício 4, pessoal. Cria aqui uma macro que seleciona o intervalo A1, D5 utilizando a propriedade resize. Então, a propriedade resize é aquela que você aumenta o seu intervalo, ok? Então, imagine o seguinte, eu estou na A1, na célula A1, e eu quero ir até a D5. Para ir até a D5, eu tenho que deslocar, né, aqui, são quantas colunas, na verdade? São 4 colunas. Então, eu tinha o meu intervalo com uma coluna só, agora são 4. E quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 linhas. Então, eu estou alterando de um intervalo de uma coluna em uma linha, que é uma célula, para um intervalo de 4 colunas e 5 linhas. Então, muito simples. Eu vou voltar no meu código e eu vou vir aqui, range A1, ponto resize, e aí eu vou colocar. São quantas linhas? 5. Vírgula, são quantas colunas? 4. Pronto. Select em ação. Vamos ver se funcionou. Então, macros, exercício 4, executar. Tá aí, funcionou perfeitamente, pessoal. Vamos lá, vamos seguir. Esse resize é interessante também a gente utilizar ele junto com o Active Cell. Né? O Active Cell é a célula ativa. Né? Mas mais à frente você vai entender como utilizar com o Active Cell. Para isso a gente precisa saber uma propriedade que é a rows e a propriedade columns. Okay? Vamos ao exercício 5 então. Cria aqui uma macro que selecione a coluna 2. Aqui é que a gente vai aprender a propriedade rows. Ok? Então, simples, eu posso vir aqui, ó. Rows 2, ponto select. Muito simples. Então, ele vai selecionar a linha 2 inteira, hein? Vamos ver? Exercício 5, executar. Pronto, selecionou a linha 2 inteira, ok, pessoal? Ó,
tá aqui, ó, linha 2 selecionada, ó. Tá vendo? Vamos mudar aqui, vamos selecionar a linha 10. Macros, exercício 5, executar. Pronto, linha 10 selecionada. Fica mais claro que só a linha 10 está selecionada, ok? E aqui, exercício 6, a mesma coisa, só que para columns, ok? Para colunas. Então, columns. Vamos dizer qual é a columns. 3. Columns 3. Ponto select. E vamos executar essa macro, exercício 6. Pronto, está aqui, coluna selecionada. Bom, vamos voltar aqui nesse resize e vamos dizer o seguinte. Eu quero que ele selecione da A1 até a célula ativa. Então, eu vou usar a propriedade rows, que é ActiveCell.row. Ele vai me dizer o seguinte, qual é a linha, né, da célula ativa. Então, ele vai selecionar do A1 até a linha da célula ativa. Ele vai aumentar o meu intervalo, né, que está selecionado. E também vou colocar active cell.column. Pronto. Vamos testar o exercício 4, como é que vai ficar? Ó, ele vai selecionar do A1 até essa célula que está ativa, hein? Macro, exercício 4, executar. Pronto. Ok? Bacana, né? Exercício 7 é o nosso último exercício. Cria aqui uma macro que selecione a última linha preenchida. Esse é bem legal, isso vai ser muito utilizado por vocês. Então, eu vou declarar aqui uma variável, mas não fique preso a isso. Nós vamos falar sobre variáveis aqui no nosso curso de VBA básico. Vou declarar aqui a minha variável. Não precisa entender isso por enquanto, mas entenda isso aqui, ó. A minha variável linha final, ela vai guardar a minha linha final, ok? Então, a minha linha final é nada mais nada menos do que cells, ok? Qual é a linha que eu quero que essa região parta, né? É da última linha. Qual é a última linha? rows.count. Então, pronto. Qual coluna? Coluna 1. Ponto end xl up. Ponto row. O que eu estou fazendo? Eu estou indo da última linha e estou dando um Ctrl seta para cima. Aí ele vai até a primeira célula preenchida da coluna 1. Por isso que aqui está a coluna 1. Feito isso, ele extrai para mim qual é a linha. Então, por exemplo, eu posso vir aqui no Excel e verificar da coluna 1, vamos colocar na 28 aqui alguma coisa. Ok? Coloquei aqui, ó, vou colocar 1 na 28. Vamos ver se essa macro ela vai conseguir entender que a minha última linha preenchida é a 28. Mas a gente precisa que ele coloque essa informação em algum lugar, né, de qual é essa linha final. Então, na verdade, a gente nem precisaria dessa variável aqui não, por enquanto, tá? Vamos pegar a linha final aqui, vamos colocar o valor de uma célula aqui, ó. Vamos colocar a range, a célula, então é 12. Pronto. Agora vamos executar macros, último, executei, pronto, 28. Colocou aqui para mim, ó. Sua planilha tem 28 linhas. Okay? A última linha preenchida é a linha 28. Essa foi mais uma videoaula do curso básico de VBA. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique em gostei e se inscreva no nosso canal. Até breve, pessoal!